Olá, pessoal, gravando, iniciando mais uma produção aqui do Rosa da China. Hoje é do Núcleo de Esporte e Lazer. Estou até na piscina aqui do céu, trouxe esse cenário aqui bacana para vocês que não conhecem o céu saber a nossa estrutura. Então, faz de conta que a nossa live está acontecendo aqui na piscina do céu Rosa da China. Meu nome é Paulo, vocês me conhecem, eu sou coordenador de projetos aqui do céu. E sempre estou aqui interagindo nas redes sociais do Facebook e do Instagram. Hoje vamos trazer um grande amigo meu que a Educação Física acabou nos unindo, Abner Simões. E em cima disso, vamos falar sobre Educação Física Inclusiva. O cara manda muito bem e vocês precisam entender um pouquinho sobre o assunto, faz parte do cotidiano e o Céu Rosa da China está aqui para poder trazer conhecimento e discutir sobre o que acontece na sociedade. Para poder iniciar nosso projeto, a nossa produção de hoje, eu vou até ler um textinho para poder contextualizar e a gente já começar a abordar o assunto. Vamos lá? Vivemos numa época em que as políticas de educação inclusiva são severamente cobradas pela sociedade. Este fato é motivado por maior consciência cidadã da legislação, onde as diferenças não são mais aceitas como fator de limitação ou impedimento. As oportunidades precisam ser garantidas para todos, não só em acesso, mas também em qualidade profissional, desde a formação até a prática. A educação física representa parte significante na concretização desse processo. Contudo, assim como as demais disciplinas, se depara ainda com muitas dificuldades, não estando muitas vezes preparada para lidar com esse tipo de situação. Buscando abrir novos caminhos para a inclusão, seja no esporte, na escola ou na vida cotidiana, trago hoje para o nosso encontro Abner Simões. Eu vou abrir a tela aqui para vocês conhecerem meu amigo. Só um minutinho, que aqui é tudo tecnologia. Cadê o mouse? Opa! Isso. Olá, seja bem-vindo, meu querido. Eu só quero apresentar você para a galera, porque acho que vale a pena ressaltar a sua capacidade. Meu amigo Abner Simões, como eu falei, 24 anos, mas já tem muita experiência, professor de Educação Física, formado em bacharel e licenciatura em 2017 pela FMU, pós-graduado em Atividade Física Adaptada e Desporto Paralímpico pela Unicamp em 2019 e está cursando Fisiologia do Exercício no Instituto Cultus. Basicamente, sua formação é essa. Faltou alguma coisa? Não, tá tudo certinho aí. Então, tá bom. Eu sei que ele é atleta na parte do taekwondo, natação, ele já tem bastante títulos, mas vamos focar na capacidade que ele tem para entregar sobre o tema Educação Física Inclusiva. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. A gente vai estar aqui batendo esse papo com o pessoal do Rosa da China. Eu espero que a gente possa desenvolver até alguns projetos daqui para frente. Tudo bem? Tudo bem, meu olá a todos, espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, e eu espero também poder agregar um pouco aí com aquilo que a gente já viveu, que já teve de experiência, para fazer com que você também seja bem informado e que você tire as suas dúvidas em relação ao assunto. Ótimo. Dúvida sempre tem, né? E quando a gente fala em educação inclusiva, ela é praticamente um dilema na sociedade, na escola principalmente. Muito se questiona, todo mundo sabe da importância, mas ainda é um desafio que temos que superar e não podemos nos calar. Temos que simplesmente entender, estudar para poder aplicar da melhor maneira. Então, já partindo com pontapé inicial, a gente sabe que tem a educação física inclusiva e também adaptada. As duas, elas se convergem, mas ela também tem as suas diferenças. Conta um pouquinho para a gente sobre essas duas bases. Hoje existem dois setores, que é o setor olímpico e o setor paralímpico, certo? Então, o esporte e o para-esporte, né? Esse prefixo já te dá a ideia de que o para... você tem uma necessidade especial, né? Você tem algo que você tem que modificar. Então, hoje, dentro da nossa realidade esportiva, existem esportes que são adaptados para o público como também existem esportes que só são paras. Vou dar um exemplo. Tem um esporte chamado goalball, onde ele é feito especificamente para pessoas com deficiência
visual. Eles não precisam ser 100% cegos, mas eles têm os graus dentro da sua confederação e dentro da sua prática, onde você pode praticar o goalball. E ele é um esporte especificamente para cegos. Para quem não sabe, é uma quadra de vôlei dividida em duas partes, onde tem um gol gigantesco que pega a dimensão toda da quadra de vôlei, onde são 3 contra 3. E uma bola, que ela é basicamente uma vez e meia maior que uma bola de basquete. Essa bola tem um guiso dentro e você tem que tentar marcar gol no adversário. Então, eles, por meio da percepção auditiva, têm que defender a bola e impedir que ela entre no gol, para que não se marque a pontuação. Então, esse é um exemplo de esporte que ele é somente paralímpico. Você não vê esse esporte convencionalmente para pessoas convencionais, né? E quando a gente está falando de adaptação dentro do esporte ou de inclusão dentro do esporte, nós vemos até o próprio CEL, que nos dá um amparo, que nos dá uma estrutura legal para isso. Os profissionais têm que pensar sempre em: eu não posso segregar ninguém, eu não posso separar ninguém, eu tenho que incluir todo mundo. Então, todo mundo tem que fazer aquela... São os Todo mundo tem princípios que da fazer educação. aquela... Perfeito. Todo mundo tem que fazer a mesma atividade. Então, se eu vou dar um vôlei e eu tenho um cadeirante, eu posso adaptar aquele vôlei para um vôlei sentado, que é um esporte, inclusive, paralímpico. Ou se eu tenho, por exemplo, qualquer outro tipo de atividade de estafeta, eu posso também igualar colocando um outro aluno sentado ou fazendo com que todos os meus outros alunos joguem sentados, se eu tenho um paraplégico. Se eu tenho, de repente, um aluno autista que tem aquela dificuldade sonora, eu sei que ele tendo esse agravante da sonoridade como algo que faz com que ele não se sinta confortável, por que eu não proponho um esporte em silêncio, um esporte com estímulos que não sejam tão barulhentos, né? Então, quando a gente está falando de adaptações, a gente precisa pensar, antes de qualquer coisa, em quem eu tenho. Se eu tenho um paraplégico, se eu tenho um autista, se eu tenho um Down, eu tenho que conhecê-lo acima de qualquer coisa para conseguir incluí-lo dentro da minha sociedade convencional. Perfeito, só quero frisar, até para a questão de conhecimento, esclarecimento, o termo mais correto de utilizar é pessoa com deficiência. Não existe o especial, o aluno que ele tem deficiência, portador de deficiência, não, gente. Então, vamos todo mundo colaborar, utilizar o termo correto para evitar problemas e diminuir essas diferenças que impactam tanto na conquista de direitos e na conquista dessa, não é igualdade de condições, mas igualdade de oportunidades que precisam ser transferidas e ofertadas para quem tem alguma limitação. Certinho? Perfeito. Perfeito. Ó, vou querer voltar daqui a pouco nesse assunto de educação inclusiva, mas vamos focar um pouquinho, então, no esporte adaptado. Como é que você vê os avanços das políticas públicas na promoção do esporte adaptado? Hoje, dentro do nosso país, nós temos vários investidores grandes, investidores de médio e de pequeno porte. Infelizmente, só existem oportunidades hoje a nível de seleções nacionais e seleções estaduais, oportunidades até mesmo de incentivos financeiros, né, para pessoas que são devidamente conhecidas e que já têm o currículo que conseguiram por elas mesmas. Infelizmente, hoje o Brasil ele não olha para o esporte com o carinho devido. Ele não olha para o esporte como um caminho de vida, onde pessoas elas podem construir a sua renda, onde elas podem até mesmo ser provedoras de outras. É um país onde as minorias no esporte só têm a oportunidade, onde o acesso ele não está tão ainda ampliado da maneira que gostaríamos. E quando a gente fala de adaptado, é mais difícil ainda. Então, se o incentivo do esporte convencional já é baixo, do paradesporto também acaba sendo muito, muito menor. Mas o que faz com que a nossa nação seja hegemonia dentro dos Jogos Paralímpicos, justamente é o como as pessoas elas abraçam as causas. Você pode ver pelo Instagram dos atletas, você pode ver pelo Facebook ou por qualquer outro meio com que você acompanha aquele atleta, o quanto ele levanta fundos, o quanto ele pede vaquinhas, o quanto ele pede ajuda para conseguir hospedagem, para conseguir alimentação, o quanto os treinadores às vezes trabalham de graça só pelo prazer de levar aquele atleta ou de salvar
por que não, aquele atleta, de entregar ele a vida de novo. Eu vou até mudar o nosso roteiro, vou avançar um pouquinho, depois eu vou retroceder. A gente já entrou no Paradesporto, acho que é um tema que a gente tem grande comoção, mas parece que fica só de 4 em 4 anos. É algo que é valorizado só a cada Olimpíada e depois os atletas caem no esquecimento. Agora você, com a tua formação e com a tua também participação nas Paralimpíadas, o que que você acha que é necessário para que esse movimento paralímpico não fique esquecido durante 4 anos e seja só enfatizado politicamente e socialmente na época da Olimpíada? Olha, Paulo, eu vou dividir essa sua pergunta em duas partes, tá? Eu primeiro vou falar em relação à população. Primeiro ao público que só consome, que só assiste. E eu vou ser também muito diretivo nessa questão. Tudo hoje é baseado em divulgação e é baseado em números e resultados. Quando a gente está falando de esporte de alto rendimento, ele já não é, ele é seletivo. Ou seja, é só quem é o melhor naquilo que participa. A gente não está falando mais de inclusão, agora a gente já está falando de alto rendimento. A gente está falando não daquela pessoa com deficiência, a gente está falando de um atleta, que ele é um atleta paralímpico. Ou seja, ele tem índices, ele tem qualidades, ele tem virtudes, ele tem tudo, por isso ele é um atleta. Então, hoje, a maneira com que a população pode ajudar é consumindo. E como se consome? Redes sociais, indo aos campeonatos, prestigiando os campeonatos, fazendo essas divulgações, às vezes, se for até necessário, como muitos atletas fazem, eu acabei já citando, vaquinhas, rifas e etc., patrocinando. Hoje, o que o Brasil precisa é de um patrocínio melhor. Primeiro dos grandes, para eles refletirem nos pequenos. Agora, o segundo ponto que eu quero responder essa pergunta que se gera aos profissionais. Quando a gente fala de trabalhar com uma pessoa com deficiência, a gente já está falando de uma especialização. É algo que, infelizmente, a graduação, ela só vai dar uma pequena pincelada. Ela só vai te introduzir, por exemplo, as libras, algo muito simples, como você falar o seu nome, ou identificar alguns sinais. Ou você vai ver até na própria a educação física adaptada, que nós temos também na faculdade, muito generalizado, só fala sobre a síndrome, só é uma citação sobre síndromes, só é uma citação sobre quadros e sobre deficiências, e enfim, não é algo que você literalmente vai e põe a mão na massa e aprende. Então, o profissional em si, primeiro ele tem que ter o dom, ele tem que ter a mão para saber cuidar dessas pessoas, porque se ele não tiver dom, não adianta. Ele pode ser o maior especialista estudado de todos, mas se ele não tem a escola de vida, que é aquilo que é o que vale a pena mesmo, que é a hora do vamos ver, que é a prova dos 9, isso não vai identificar se ele é bom ou ruim, só vai identificar que ele sabe ou que ele não sabe fazer aquilo. Então, os profissionais eles têm que se capacitar para isso. Então, além da graduação base, você tem que correr atrás. Porque se você não corre atrás e você não luta por esse sonho, que literalmente, se você é uma pessoa convencional, você vai lutar pelo sonho de um atleta. Se você não tem essa força de lutar pelo sonho de outra pessoa, sendo professor, sendo um profissional que está estudando para isso, então ele também não vai ser levado para frente. Valeu pelas dicas, vou até somar com as suas palavras. Conheçam o Centro Paralímpico ali no Jabaquara, Paralela Imigrantes, onde era o espaço de eventos da Imigrantes, um grande espaço para poder você contemplar, entender, conhecer e até, se quiser, também assistir os jogos que que os atletas paralímpicos eles fazem durante todo os intervalos das competições entre Olimpíada, Jogos Pan-Americanos e tudo isso que a gente acaba não tendo acesso através de redes sociais, televisão, mídia, aquela parte que fomenta, certinho? Perfeito, e vale até ressaltar que o CPB ele é aberto, tá? O Centro Paralímpico Brasileiro é aberto para visitação, ele não é ao contrário de clubes de alto rendimento que fecham seus CTs, enfim, muito pelo contrário, eles geram as visitas, eles incentivam as visitas para se conhecer. Para você ter ideia, o acervo das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, que foram feitas no Rio de Janeiro, 60% do acervo está lá, inclusive tomando poeira. Por esses dois motivos. Primeiro, porque as pessoas
elas simplesmente viram na Olimpíada e caiu no esquecimento. E segundo, porque não tem profissionais que saibam manusear de uma maneira qualitativa, de uma maneira boa, aquele instrumento com algum atleta. Então, a área, nesse sentido, está escassa, como também a audiência está escassa. Então, se 60% do que foi usado num ciclo olímpico está dentro da caixa, lá no Centro Paralímpico Brasileiro, imagine, então, o potencial ainda que se tem. Fora que lá é outro mundo, eles têm o próprio hotel dentro, as arenas, elas são de última geração, são consideradas na América Latina as melhores arenas em si. As maiorias das competições da América Latina acontecem lá e é tudo aberto, tudo de graça, e você pode ir lá, assim, sem problema nenhum, visitar e dar esse prestígio. Bora, vamos lá, vamos marcar. Já teve ações aqui no Rosa da China, com visitação dos nossos alunos, e eu quero que, em momento oportuno, a gente retorne esses projetos de visitação ao Centro Paralímpico Brasileiro. Agora, trazendo a nossa fala um pouquinho para a escola, mais para a inclusão, que é mais polêmica ainda, é fogo no parquinho. Vamos lá, querido. Como que você acha que a gente pode realmente trazer projetos que promovam a inclusão com qualidade? Muitas vezes, a gente vê que a tentativa de inclusão gera a exclusão. Como que eu tenho essa mão para poder dosar na medida certa e realmente aquele aluno que tem deficiência, ele poder realmente fazer parte de uma política pedagógica e os demais sintam-se abraçados pelo mesmo projeto que foi ofertado para ele. Então, antes de qualquer coisa, você precisa se permitir viver essa experiência. Porque nada na vida a gente aprende só na teoria. Se a gente aprende na teoria, mas não executa em prática, a gente esquece. E é isso que acontece com todo mundo. Se você outrora teve na escola, teve na faculdade, uma experiência com uma pessoa que ela é uma pessoa com deficiência, um PCD, só que você não trouxe isso para a sua vida, isso vai cair em esquecimento, vai virar só uma memória. E aí você vai perdendo essa mão, vai perdendo esse dom de cuidar. Então, procure sempre se especializar com atitudes ou com atos que sejam práticos, não só teóricos. Claro, você tem que estudar para você dar uma melhor adaptação para o seu PCD, sim, mas, acima de tudo, você tem que vivenciar. Queridão, eu vejo que você tem um diferencial no currículo, até pela idade, pela temática que você buscou de aprimorar os seus conhecimentos. Quais foram suas motivações para você se dedicar para o esporte paralímpico adaptado? Olha, cara, a minha maior motivação tem nome, sobrenome e atualmente tem 15 anos. Se chama Nathan Simões também. Ele tem síndrome de Down, ele é meu irmão. Então, dentro da minha vida, desde dos meus 9 anos de idade, que foi quando ele nasceu, eu lembro de todos os momentos onde nós fomos até lugares, institutos, clínicas médicas, centros esportivos. Eu lembro de tudo que eu vi em questão de estrutural, em questão de não estrutural, em questão de atendimento, de não atendimento, em questão de cumprimento de palavra e de não cumprimento. Eu vi tudo isso. E esse foi o meu maior motivador. Querer mudar a realidade dessas pessoas que são menos favorecidas, por assim dizer. Mas menos favorecidas por tudo que a gente está conversando, cara. Por pessoas que não têm a mão de cuidar, ou pessoas que só olham para o lado que convém, né? Ou que levam o trabalho só como uma obrigação e não como cuidar de uma vida. Olha, orgulho de poder compartilhar a sua pessoa, a sua fala com o pessoal aqui do Rosa da China. Eu acertei em cheio e eu tenho certeza que a minha gestora, a minha coordenação, o pessoal da DRE vai gostar muito do seu trabalho. Um abraço para o seu irmão, tá? Eu espero que a gente possa conhecer. Já vi ele pelo Instagram, não sabia que ele era teu irmão, achei que poderia ser algum aluno, mas família Simões tem grande mérito para poder estar aqui com a gente. Queridão, finalizando a nossa live, vamos trazer um momento de reflexão. Além de professores, a gente também tem uma missão que vai além do ensinar.
a gente tem que promover essas políticas de inclusão muito fora do ambiente escolar também, que ela ultrapasse a escola, a sala de aula, a quadra, e que isso seja aplicado verdadeiramente na vida das pessoas com consciência cidadã. Como que a gente pode trazer isso nas nossas ações para poder pluralizar esse nosso conhecimento e essa nossa vontade de tentar diminuir as diferenças e trazer oportunidades igualitárias para todo mundo? Eu acho que, para resumir essa resposta, é só você amar o outro como você se ama. É muito simples, porque você só vai entregar aquilo que você tem. Eu costumo usar o exemplo da jarra e do copo. A jarra, ela cabe muito mais líquido dentro que enche um copo. Só que se o copo estiver lotado até a tampa, mesmo que ele esteja para transbordar, ele não vai conseguir encher uma jarra de primeira. É isso que eu quero trazer para vocês agora como reflexão. Se você tem amor, você pode entregá-lo. Mas você tem que entregar ao ponto de não faltar para você, a ponto de que você também continue tendo. E é algo que você depois vai ser também enchido por alguém de amor. Então, se você se ama, trate outra pessoa com amor. É aquela frase tão batida que a gente até esquece do peso que ela tem, de tratar os outros como você deveria ou como você gostaria de ser tratado. É a missão da educação que a gente abraça muitas vezes passando por as opiniões adversas, mas fazemos por amor, fazemos porque gostamos, porque temos o dom e porque temos a necessidade de plantar uma semente no coração de alguém e que isso fortifique, floresça e que traga bons frutos. Eu acho que estamos no caminho certo, trazendo boas pessoas, trazendo sementes fortes para poder somar aqui no Rosa da China. Eu agradeço de coração pela tua presença, pelas tuas ideias, pelo nosso bate-papo. O pessoal do Rosa da China vai ficar muito feliz e volte não, e apareça, se Deus quiser, venha conhecer o nosso trabalho, você tem uma ligação mais próxima de Sapopemba, mas eu quero que você também se aproxime agora também do Rosa da China. Eu agradeço a oportunidade, o espaço de mais uma vez estar falando sobre algo que não é muito discutido e que chega a ser até ser um tabu às vezes, né? Mas obrigado pela oportunidade, pode ter certeza de que no que vocês precisarem, eu me coloco inteiramente à disposição. Eu gosto de conhecer novos lugares e quanto mais a gente puder ajudar, melhor. Vamos fazer o bem sem olhar para quem. Agora, a minha salva de palmas é para você, pelo trabalho que você realiza, pelo seu irmão, pela sua família e pela missão que a gente tem de trazer sempre o melhor nosso e oferecer para vocês. Essa é a nossa missão e o Rosa da China, ele tenta entregar nas produções virtuais um pouquinho disso também. É com muito orgulho que a gente está aqui. A gente se prepara, se organiza, seleciona a dedo o que a gente pode fazer para poder também compartilhar o que a gente tem de melhor. Obrigado pela presença, fica com Deus e a gente segue nas nossas programações virtuais. O Núcleo de Esporte e Lazer finaliza aqui mais uma produção e voltamos em breve para poder a gente discutir outras possibilidades, trazer novos talentos e tudo que a gente tem para poder agregar na educação. Um abraço.